boa noite. Bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Jaime Neto assegura que a defesa dos direitos humanos em Cabo Delgado é inegociável. O Ministério da Defesa Nacional assume a defesa dos direitos humanos como um compromisso inegociável, pois a mesma está enquadrada na sua missão de defesa da pátria e do povo. Governo chamado a esclarecer no Parlamento a gestão do Fundo para o combate à Covid-19. Homem esfaqueia a esposa por ciúmes na praia de Bilene, na província de Gaza. Depois ela me picou, o tempo que ela me picou, eu puxei o braço dela, que ele tinha a faca. Vítimas de acidente de aviação que envolveu o transportador em Acali clamam por indemnização há 3 anos em Inhambane. Sofri atrás da nuca. Sim, sofri muito e não fiquei de baixa, mas recebi ponto. Passamos a atualizar as notícias. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, foi hoje ao Parlamento prestar contas em relação à gestão dos fundos disponibilizados pelo Governo para prevenção e combate à Covid-19. Armindo Tiago diz que apenas 28 milhões de dólares foram geridos diretamente pelo seu Ministério. O setor da saúde, que prestava informações aos parlamentares esta quarta-feira, sustenta que do valor disponibilizado ao setor, apenas 79 milhões é que foram em numerários. Dos 71,9 milhões de dólares americanos disponibilizados em numerário, 28,98 milhões foram canalizados para as contas do Ministério da Saúde. E 42,95 milhões estão a ser executados usando os mecanismos dos doadores. E apenas 28 milhões de dólares é que foram geridos diretamente pelo Ministério da Saúde nas seguintes áreas de intervenção. Dos 28,98 milhões recebidos nas contas do Ministério da Saúde, 6,3 milhões foram usados para a aquisição de equipamento de proteção individual, foram adquiridos kits de testagem, equipamento de proteção individual, obra de melhoria de infraestruturas, por exemplo, o Hospital da Pulana Caniço e outros centros de internamento de Covid nas províncias. 9,9 milhões de dólares foram sim executados a nível do Ministério da Saúde. Na componente da vacinação, já foram administradas mais de 15 mil doses, a igual número de beneficiários, em apenas 2 dias. Nós, como foi dito, já iniciamos no dia 8 deste mês o processo de vacinação do primeiro grupo prioritário e nos primeiros 2 dias já foram vacinados 15.873 profissionais de saúde. O titular da pasta da saúde diz que em caso do aumento da propagação será construído um hospital modular com capacidade para 200 internados. Todas as condições na eventualidade de não conseguirmos controlar o sistema de internamento e a pandemia continuar, já existem condições para a construção num prazo máximo de 45 dias de um hospital modular com uma capacidade adicional de 200 camas. É por essa razão que treinamos 480 profissionais neste período para o tratamento de casos graves de Covid e treinamos também 1.108 profissionais em termos de biossegurança. A questão das comunicações, ajudas de custo, transporte, desembaraço aduaneiro absorveu 1,1 milhões de dólares. 7 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido à Covid-19 e 292 testaram positivo a doença em todo o país. Segundo dados revelados pelo Ministério da Saúde sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no país,
Até esta quarta-feira, mais 7 pessoas morreram em consequência do novo coronavírus e o número de óbitos sobe para 707. 292 pessoas foram infectadas pela doença, sendo 49 moçambicanos, 30 estrangeiros e outros 13 ainda por apurar a nacionalidade. Até hoje, 10 de março, 722 pessoas recuperaram da doença e 22 continuam internadas devido à Covid-19. O ministro da Defesa, Jaime Neto, defendeu que a defesa dos direitos humanos em Cabo Delgado é inegociável. Uma forte saudação. É uma declaração apresentada uma semana após a Amnistia Internacional ter acusado os grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado e as forças governamentais do país de violarem os direitos humanos na província nortenha. O Ministério da Defesa Nacional assume a defesa dos direitos humanos como um compromisso inegociável, pois a mesma está enquadrada na sua missão de defesa da pátria e do povo. Dentro deste contexto, a garantia da realização de negócios em segurança e em observância aos direitos humanos é a nossa prioridade. Por isso, estamos comprometidos em, por exemplo, assegurar que a exploração de gás e petróleo na bacia do Rovuma, a extração de pedras preciosas e de mármore em Montepuez e grafite em Balama, por exemplo, tenham lugar num ambiente de total tranquilidade. O ministro da Defesa fundamenta que o papel das Forças Armadas vai além da proteção dos recursos minerais no país. Para além destas grandes explorações, o nosso compromisso consiste em assegurar que as pequenas atividades econômicas da população, por exemplo, o agronegócio, pecuária, o comércio transfronteiriço com a vizinha e irmã nação Tanzânia, tenham lugar num ambiente de paz e que, a partir de Cabo Delgado, possam alimentar a população e as indústrias transformadoras do país. Por outro lado, Jaime Neto entende que o envolvimento de vários atores da sociedade, bem como a comunidade internacional, irá contribuir para o desenvolvimento da comunidade. O envolvimento e o apoio das instituições acima citadas, e não só, irão contribuir para a materialização dos objetivos da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, criando, deste modo, condições de autossustento dos jovens, o que irá dissuadi-los de se juntarem às fileiras dos terroristas. Este facto vai igualmente garantir a preservação dos direitos humanos, pois irá reduzir o número de jovens nas fileiras dos terroristas que poderiam levar a cabo ações macabras contra a população indefesa. Jaime Neto falava na abertura do workshop de promoção e facilitação da implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado, promovidos pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento. E as organizações da sociedade civil defendem a exploração de recursos naturais em Cabo Delgado, respeitando as comunidades locais. A violência armada na província nortenha de Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África para a exploração de gás natural, tem provocado uma crise humanitária sem precedentes, com mais de 2.000 mortes e mais de 600.000 deslocados, sem habitação e nem alimentos. No contexto, a sociedade civil pretende reduzir o sofrimento da população. Para tal, defende a exploração dos recursos naturais em benefício da comunidade. O que nós estamos a dizer é que vamos explorar os recursos naturais com respeito às comunidades, para que estas possam ser a maior estratégia até de segurança das próprias empresas, porque sentem que beneficiam e sentem que se desenvolve as suas comunidades e têm espaço e voz para a participação. Esta é a questão central desta iniciativa. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, Luís Biton, defende a salvaguarda dos direitos humanos durante a exploração dos recursos naturais por parte do governo e dos principais intervenientes. Portanto, refletir sobre questões de investimento de segurança e direitos humanos em Cabo Delgado é fundamental para todos nós e para as nossas populações. Partimos do pressuposto de que o governo
tem a obrigação especial de promover e proteger os direitos humanos, por um lado. E, por outro lado, todas as partes do conflito têm a obrigação de observar o direito internacional humanitário. E também as empresas têm a obrigação de respeitar a salvaguarda das vidas e propriedades. As empresas obrigam-se a respeitar as leis nacionais e os padrões internacionais. As empresas devem garantir o bem-estar das comunidades locais, enfim, contribuírem para o desenvolvimento das nossas sociedades. O diretor da Total em Moçambique promete aumentar a participação da comunidade no projeto. Nós queremos aumentar a participação das comunidades locais no projeto de exploração de gás e, igualmente, iremos implementar na íntegra os planos sociais traçados. O diretor da Total em Moçambique falava no primeiro dia do workshop de promoção e facilitação da implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. O Governo assegura que serão disponibilizados esta semana mais de 700 antigos guerrilheiros da RENAMO e alguns membros da Junta Militar no âmbito do prosseguimento da segunda fase do DDR. A informação foi avançada esta quarta-feira na retoma da plenária da terceira sessão ordinária da Assembleia da República, na sua 9ª legislatura, que o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse acreditar que a retoma do processo do DDR poderá ser um caminho crucial para o alcance da paz. Ainda nesta semana serão desmobilizados mais de 700 antigos guerrilheiros da RENAMO e 8 elementos da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, que decidiram abandonar as matas e aderir a este processo. Estes desenvolvimentos fazem-nos acreditar que estamos num bom caminho rumo ao colar definitivo das armas e à reconciliação nacional. Entretanto, já foram desmobilizados até o momento 28% dos 5.000 guerrilheiros da ala militar de RENAMO a desmobilizar. Através deste processo, até o momento foram desmobilizados e reintegrados 1.490 antigos guerrilheiros da RENAMO, o que representa 29% de um efetivo de 5.221 homens a desmobilizar. Notamos com otimismo o fato de a DDR estar a conhecer progressos assinaláveis, o que é testemunhado pelo início da segunda fase do processo. Carlos Agostinho do Rosário deixa um apelo aos guerrilheiros da RENAMO e membros da Junta Militar. Assim, apelamos aos integrantes da autoproclamada Junta Militar da RENAMO e ao seu chefe a se juntar a este processo irreversível do DDR, ora em curso, seguindo o exemplo dos que vêm aderindo a este processo. Queremos assim saudar de forma especial Sua Excelência Filipe Santinhoso, Presidente de Moçambique, pelo seu incansável empenho na busca de soluções para o alcance da paz definitiva, promovendo o diálogo, a tolerância e o espírito da reconciliação nacional. De realçar que a eclosão da Covid-19 condicionou o processo. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social diz ter desembolsado mais de 30 milhões dos 44 milhões de dólares disponibilizados para assistir a 592 mil famílias carenciadas para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. O valor em alusão corresponde ao primeiro pagamento adicional, equivalente ao subsídio de 3 meses aos beneficiários, incluindo ao pagamento de subsídio a 24.912 inscritos no âmbito do Programa de Proteção decorrente da eclosão da doença na sua primeira fase. Até 31 de dezembro de 2020, a Proteção Social recebeu 44.331.945 dólares, dos quais 33.449.206 dólares foram executados para suportar despesas de pagamentos dos subsídios de 3 meses para 592.179 agregados familiares existentes nos programas de proteção social. O montante também foi usado para a identificação de novos agregados familiares considerados elegíveis para beneficiar de assistência social. Igualmente,
Este valor serviu para o pagamento de subsídios dos 2 meses para 24.902 famílias da primeira fase, assim como para o processo de identificação e inscrição de 1.102.825 novos beneficiários. O remanescente será usado este ano para a conclusão do pagamento de todos os novos beneficiários da primeira fase, num total de 291.315 agregados familiares. Os mais de 30 milhões de dólares foram alocados a alguns distritos e centros urbanos das províncias de Cabo Delgado, Gaza, Maputo Província e Cidade, respectivamente, onde espera-se que sejam abrangidas, na segunda fase, mais de 800 mil famílias carenciadas. A segunda fase consistirá no pagamento de subsídios a 811.510 novos agregados familiares, para totalizar o atendimento de 1.102.825 novos agregados familiares em situação de vulnerabilidade identificados a nível nacional. No total, serão assistidas 1.102.825 famílias carenciadas no âmbito da Covid-19. A oposição diz que o governo foi evasivo e irrealista no esclarecimento das inquietações levantadas pelas bancadas parlamentares. Já a Frelimo realça o esforço do Executivo para a mitigação da pandemia do novo coronavírus. O ministro da Economia e Finanças começou a afinar o seu vocabulário financeiro com fórmulas de cálculos financeiros lá da UEM para arrecadar mais valias para salvar a economia e o povo. Mas qual povo, qual carapuça? Era tudo máfia. Para fazer valer o pedido de apoio com 8 infectados no país, as escolas de todos os níveis fecharam, os homens de raça foram lançando às ruas para dar chamboco a todo aquele que ousasse contrariar a campanha de pedido de dinheiro para a Covid-19. Gerou-se o pânico, os deputados foram chamados para aplaudir e carimbar a medida. O ministro Adriano Maleano emagreceu um pouco mais, jurou ser a primeira e a mais esperada vez de transparência. O povo não aguenta e é por isso que, através desta bancada, a bancada do povo manda perguntar o que está a acontecer com a propalada ajuda que o governo prometeu às famílias, às empresas e a todas as vítimas desta pandemia, posto que, enquanto noutras paragens já vacinaram metade dos seus povos, nesta sala onde está o povo reunido, apenas uma pessoa foi vacinada. Vacinado aquele que devia vacinar, marimbando-se do povo e de seus problemas, autosservindo-se e não servindo o povo. Nós sentimos satisfeitos como bancada parlamentar da Frelimo e encorajamos ao governo para que prossiga com estas e outras ações com vista a que muito mais cedo nós possamos retomar a nossa economia, porque esta pandemia flagela também a nossa economia. Mas também com a chegada da vacina foi uma questão bastante importante para que nós pudéssemos mitigar estes efeitos. Foram já vacinados muitos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão na linha da frente. Esperamos que nos próximos dias poderemos ter mais vacinas a escalar em um país, isto é muito importante, mas também não ia deixar de saudar a Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que conseguiu com a sua diplomacia que recebêssemos muito antes as 200 mil doses de vacina. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano garante que já há passos dados com vista a materializar o retorno às aulas condicionadas pela pandemia da Covid-19. No âmbito do relaxamento das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a retoma de aulas presenciais para o dia 19 de março corrente. Entretanto, olhando para a realidade que se vive no setor da educação, muitas dúvidas pairam em relação à materialização deste objetivo.
No entanto, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, através da sua porta-voz, Gina Gibunda, assegura que já há um plano traçado para o efeito. Vamos por parte. Calendário escolar. A ida à escola será 2 vezes para cada um dos grupos, porque é só imaginar que se a turma está repartida em 3, uns vão segunda e depois voltam quinta, outros vão terça, depois voltam sexta e outros vão quarta e depois voltam sábado. Estamos em situação de emergência. Organização das aulas. O nosso pensamento é que tenhamos 3 tipos de situações. Uma situação em que, por exemplo, temos escolas onde as turmas têm menos de 25 alunos. Outra em que, referente àquelas escolas onde temos alunos com até 50 alunos por turma. E outra ainda onde temos 75 alunos por turma ou um pouco mais. Porque aí estamos a olhar para Moçambique como um todo. Organização das turmas. O nosso pensamento é que os alunos tenham aulas presencialmente, mas de forma intercalada. Ou seja, poderá haver um grupo que vai segunda, outro quarta, sexta, outro terça, quinta e aqui a discussão que vai ser fechada é a questão da sexta-feira, que em princípio podemos conseguir colocar os dois grupos a ter aulas na sexta-feira. Não temos como fugir da questão do sábado, porque se são 3 grupos, o sábado é um dia que terá que ser aproveitado, pelo menos amanhã de sábado. Prevenção da Covid-19. As escolas foram orientadas desde cedo, portanto, desde os finais do ano passado, a começarem a trabalhar e até a fazer os ensaios, olhando para os espaços existentes nas próprias escolas. Curso noturno. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano tem feito é disponibilizar módulos físicos e também digitais, onde aqueles que podem o fazer acessam para o sítio do Ministério. Aqueles que não, eles vão trabalhar certamente com os módulos físicos. Estamos aqui a discutir como gerir esta questão, como é que vai ser, por isso é que continuo a dizer que é uma situação que não está completamente fechada. Importa referir que os programas ajustados devem garantir o acesso do distanciamento em todas as escolas do país. Algumas instituições de ensino primário já contam os dias para o arranque das aulas e garantem estar tudo preparado de modo a evitar a propagação da Covid-19, principalmente em crianças. Há 2 semanas para o regresso às aulas, a escola primária completa Polana Caniço A, com 3.000 alunos inscritos para o presente ano letivo, apresentou seu nível de prontidão para evitar contaminações. O diretor Absalão Munguambe garantiu que cada turma será composta entre 20 a 25 alunos. Nós estamos-nos a preparar. Estamos-nos a preparar em várias vertentes. Estamos a desenhar dois cenários. Os cenários de 2020 por turmas e o cenário de 25 por turmas. As casas de banho estão todas elas impecáveis, não tem problemas nenhuns. Tem água, tem lá, todos os cuidados sanitários estão em dia. Por sua vez, o diretor da Escola Primária Completa das Maotas, Félix Rafael,
Disse que a instituição que dirige está com máquinas afinadas para combater o inimigo invisível, desde a observância do distanciamento durante a entoação do hino nacional, assim como nas salas de aula, bem como a higienização dos alunos e professores. Digamos, já estamos a 99%, não é? Já fizemos a distribuição ou formação das turmas de 25, segundo as recomendações. Distanciamento que é nas salas, mas questão de higienização da entrada, como puderam ver, temos os pontos de lavagem. Em cada bloco também temos os outros pontos. E nas salas, então, teremos a situação de um aluno por carteira, mas observando aquele distanciamento. Achamos que estamos em condições para esse novo desafio. O diretor da Escola Primária Completa Polan Caniço B, Tomás Lave, afirma igualmente que foram criadas as condições para que a instituição não seja o centro de transmissão do novo coronavírus. Já estamos dentro do cumprimento do processo de higienização das crianças, a conta da situação atual do Covid-19. E já estamos com experiência, viemos trabalhando assim com a 7ª classe. Lembre-se que o término do presente ano letivo está previsto para dia 19 de novembro. 4 pessoas estão detidas no distrito de Macate, indiciadas no roubo de gado bovino e caprino. Vários são casos de relato dos criadores de estarem a sofrer frequentes roubos de gado bovino na província de Manica e poucas vezes chega-se aos mentores. Desta vez foi o contrário no distrito de Macate. Estes caíram nas armadilhas da polícia depois de por várias ocasiões roubarem gado bovino e caprino. Os indiciados confessam o crime e a pobreza o invocam como sendo o principal fator que lhes leva a optar pela subtração do bem alheio. Costuma roubar cabrito e boi. Depois costuma sair em casa 21 horas. Estava a roubar com esse, mais esse, para ir vender. Estou aqui porque foi causado aqui para eu, Refez, 2 cabritos, esse meu amigo também, 2 cabritos. O porta-voz da polícia Manica, Mateus Mindu, desencoraja o ato e reafirma a tolerância zero contra os ladrões de gado. Encontra-se detido 4 cidadãos indiciados no roubo de gado bovino e caprino, numa residência cita no distrito em alusão. Os mesmos munidos de instrumentos que contundem escalavam várias residências, com destaque a que acabo de me referenciar, onde subtraíram várias cabeças. E graças ao trabalho feito pela polícia, foi possível colocar o grupo fora da ação criminal. É mais um grupo fora do jogo. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas em resultado de ataque de crocodilo no distrito de Macate, na província de Manica. No distrito de Macate, o nível de acesso à água potável está longe do desejado. Esta situação tem levado a população a recorrer ao rio para a busca de água. Esta busca tem sido de constantes conflitos com crocodilos que estão no seu habitat e, de acordo com a administradora do distrito de Macate, Rosa Cararaza, o conflito homem-animal levou à morte de uma pessoa e 4 feridos nas primeiras semanas deste ano. Tivemos uma morte, feridos, parece que são 4 feridos e estão todos fora de perigo. A administradora garantiu que a situação tende a ser controlada, mas apela à população a ter mais cuidado ao se fazer ao rio. As águas estão furiosas, os crocodilos, sobretudo, procuram as margens para se acomodar. É nesse momento que a nossa população também vai à busca de água nas margens, vai lavar, tomar banho e encontram este conflito entre os dois. Mas este tempo que as chuvas tendem a baixar, também a situação está meio controlada. A governante fez saber que este conflito pode ser reduzido com a abertura de 50 furos de água, por isso há esforços juntos a parceiros para colmatar o problema. O Serviço Nacional de Salvação Pública em Tete encontrou um corpo na margem do rio Zambeze e presume-se que a vítima tenha sido atacada por um crocodilo. O Serviço Nacional de Salvação Pública, SENSAP, encontrou na margem do rio Zambeze, no bairro Matundo, na cidade de Tete, um corpo sem vida de um adolescente de aparentemente 13 anos de idade. Testemunhas ouvidas pela TV Sucesso no local afirmam que a vítima teria morrido por ataque de crocodilos depois de se dirigir ao rio para banhar. Nós vimos aqui, quando nós chegamos aqui,
encontramos uma corpo, estava aí morto, pessoa morto, estava a nadar lá no rio, o gajo estava a nadar, quando nadar, foi apanhado o crocodilo, logo foi, estava a gritar socorro, aí, lavar mão, ele estava a levantar a mão em cima. Ele estava a tomar banho lá em cima, porque estava sem roupa, estava a tomar banho lá em cima, então foi embora com a água. Estava a nadar, como é uma criança, né? Estava a nadar lá no rio. Eu acho que o crocodilo agarrou, porque gritou socorro a ele embora, não sei, uma coisa dessa. Já o comandante do Serviço Nacional de Salvação Pública Sensap-Pentet, Lemos Supuleta, afirma que foi graças a um trabalho multissetorial com destaque para a Marinha de Guerra que culminou com o resgate do corpo sem vida. Tratava-se de um corpo de um menor. Face a isso, tinha que se fazer o trabalho de resgate. Isso é retirar o corpo das águas onde se encontrava para o lugar seguro. O menor ficou afogado à zona do Cigana, onde se encontrava a tomar banho. Há indícios, há vestígios que esse mesmo corpo seja atacado pelo crocodilo. Supuleta apela aos pais encarregados de educação a não deixar os seus educandos se fazer ao rio por forma a evitar casos de gênero. Para os encarregados de educação, para os pais, que de certa maneira que saibamos aconselhar os menores que não se façam ao rio sem acompanhamento das pessoas crescidas, dos adultos nesse contexto, que não se façam ao banho as águas enquanto encontram-se em alta corrente, porque na verdade pode suceder que o menor, enquanto quer tomar banho e ser recolhido com as águas. Refira-se que no rio Zambeze, concretamente na província de Tete, são frequentes casos relacionados com ataques por crocodilos. Homem esfaqueia a esposa por ciúmes na vila autárquica de Praia de Belém, na província de Gaza. O autor do crime é um homem de 32 anos de idade e é descrito pela esposa de 28 anos como um esposo agressivo, sempre que ingere bebidas alcoólicas. Os golpes à facada foram desferidos esta segunda-feira. Como resultado, a jovem esteve entre a vida e a morte. A jovem, ainda em recuperação no Hospital Provincial de Gaza, conta a brutalidade de um homem que outrora fez juras de amor. Depois ela me picou. O tempo que ela me picou, eu puxei o braço dela, que ele tinha a faca. Depois me pegar daquele pescoço. Depois ela me puxar para lá dentro. Depois ela me pegar daqui para eu não gritar. Depois eu dizer que eu vou a partir de agora. Você quer te matar? Ela estava bem enquanto ela estava grossa. Eu já não lhe quero mais. A família da vítima não se conforma com a ação do agressor e espera que a justiça seja feita. Meu genro esfaqueou a minha filha à minha frente. Tentei acudi-los. Por diversas vezes tem-se envolvido em brigas. Por diversas vezes envolve-se em brigas. Já estivemos na polícia para resolver vários casos. Quero distância com esse genro. E o agressor, que já foi detido no comando distrital de Belém, conta que quis vingar-se da suposta traição da esposa. Eu, quando discuti com a minha mulher acerca de traição, me traí pela primeira vez. Fomos na esquadra, discutimos mesmo acerca de eu saber, afinal, você aguenta quantos homens na sua vida? Então, ela não me respondia. Enquanto respira o ar das celas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal segue os passos para a legalização da prisão do jovem. O trabalho operativo entre a polícia e o Cernic fez-se ao local, diligências feitas, culminaram com a detenção de um jovem de 32 anos, o praticante deste crime macabro. Este é o segundo caso de agressão registrado pelas autoridades policiais nas últimas 2 semanas em Belém. Por isso, o Cernic em Gaza apela ao diálogo para resolver os desentendimentos, especialmente associados a conflitos conjugais. Há cerca de 3 anos que as vítimas do acidente de aviação que envolveu a transportadora Nhankale, no distrito de Zavala, em Inhambane, clamam por indemnização.
Maria Lixuxa e Maria José são duas vítimas do acidente de aviação do tipo despiste e capotamento que ocorreu em 2016, envolvendo a transportadora Nhancale no distrito de Zavala, na parte sul da província de Inhambane. O tempo passa, mas a memória não se apaga dos ferimentos entre ligeiros e graves contraídos no sinistro. A fratura das costelas que eu tive, nada podia fazer a não ser o repouso. E tive fratura também no pé esquerdo. E dali apareceram pessoas que me levaram a Morombene para fazer um tratamento num senhor que trata das fraturas. Eu fui lá fazer, deu graças a Deus, voltei bem até hoje. Comecei a andar atrás do caso, Zavala. Quanto pagou dessa fratura para ficar bem? E não sei quanto dinheiro gastou-se, mas naquele senhor de Morombene foram 5 mil meticais que paguei. Agora do transporte para Maputo, hospital, não sei que os meus filhos é que pagaram, gastaram dinheiro. Sofri atrás da nuca. Não sofri muito e não fiquei de baixa, mas recebi ponto. Três pontos que sofri 3 pontos. Depois saímos de lá, fomos a Zavala, fomos a Inhambane. Depois fui medicado lá, me deram alta para casa. Em 2018, o Tribunal Distrital de Zavala sentenciou o motorista e a própria transportadora Nhancale a pagar às vítimas uma indemnização de 2.933.000 meticais. Cada sinistrado devia receber valor em função da gravidade de ferimentos contraídos. Segundo as nossas entrevistadas, desde a sentença a esta parte, nem água vem, nem água vai. Ou seja, nem a transportadora Nhancale e muito menos o Tribunal Distrital de Zavala está a colaborar. Um cenário que, segundo as nossas fontes, cheira à corrupção. Na última semana de fevereiro, liguei de novo para Zavala. Disseram que o caso está estacionário porque aquele motorista já não está a trabalhar em Nhancale. Então eu perguntei, o assunto é com o motorista ou com a empresa onde ele prestava o serviço? Então eu disse, olha, se não há solução convosco, então vou recorrer, talvez os órgãos de comunicação social possam nos ajudar para pressionar, para ver se podemos ter o valor. Porque pelo menos eu fui ferida, perdi muita coisa e não tive solução nenhuma até hoje. Uma vez, quando foi essa minha prima, eu tive acidente com ele. Diz que Nhancale disse que o Nhancale teve muitos acidentes, não são vocês que tiveram acidentes. Vocês é só ir esperar. O processo vai andar. É isso que nos disseram. Até agora não está a andar? Até agora não está a andar. São 12 vítimas do sinistro que envolveu a transportadora Nhancale em 2016, no distrito de Zavala, que clamam pela indemnização. Há informação que uma das vítimas já perdeu a vida. De notar que 10% do valor de indemnização foi pago como comparticipação da IMOS, a empresa moçambicana de seguros. E o advogado de defesa, Faustino Manga, disse que o réu e a transportadora Nhancale estão a agir de má fé para as vítimas e alerta que a próxima fase será a penhora de bens para posterior venda em asta pública. Faustino Manga começou por mostrar a sua indignação com a atitude do motorista que provocou o acidente de aviação e a própria transportadora Nhancale. Tudo porque, no entender do advogado, deviam pagar as indemnizações às vítimas sem nenhuma pressão judicial. O normal é pagar. Depois de ser condenado, é pagar. Porque não há dúvida que eles causaram o acidente, seus passageiros foram vítimas do acidente, deviam pagar. Penso que a falha está ali. Faustino Manga lamenta da morosidade processual no Tribunal Distrital de Zavala, fato que está a tirar a esperança das vítimas do sinistro receberem o dinheiro que a lei lhes confere. São coisas próprias da justiça moçambicana. Eu sou insignificante para fazer absolutamente algo. Faço aquilo que me cabe, que é sempre ir ao tribunal, perguntar, sempre fazer requerimento, fazer insistência, para que o tribunal veja essa situação. A situação está mesmo com o tribunal. Sim, não está com as vítimas. Está com o tribunal, em parte, está com o réu. Devia pagar. Nós, como advogados, fizemos a nossa parte. E estamos a fazer até aqui. Tenho contacto com uma parte das vítimas. As outras vítimas, penso que já se cansaram de me contactar.
certamente também cansaram-se de contactar o tribunal, se é que estão vivos. Por outro lado, Faustino Mangue fez saber que o Tribunal Distrital de Zavala notificou o réu e a transportadora para contestarem a execução. Fim desta fase, seguir-se-á o processo de penhora de bens e posterior venda à asta pública. Estamos à espera dessa fase. Estamos à espera. Se de fato foi notificado o executado, se é que contestou de fato, o processo vai seguir seus trâmites até a decisão final, que é a venda dos bens, se é que não pode pagar, porque a qualquer momento pode pagar. De notar que a indemnização de vítimas de acidentes de viação tem sido um assunto que gera vários debates devido à morosidade processual no país. Aliás, muitos ofendidos acabam desistindo do processo e outros morrem sem receber os respectivos valores arbitrados pelo tribunal. Um homem expulsa seus próprios sobrinhos, órfãos, e tenta usurpar a residência da família, alegando que o cunhado não realizou o lobolo da irmã no bairro de Singatela, no município da Matola. Desde 2015, os irmãos Jimo e Alberto Nhantumbo vivem sem sono e paz. A situação prende-se com a tentativa de usurpação deste espaço, com esta casa modesta, no Quarteirão 31, no bairro Singatela, no município da Matola. A contenda antecede a venda de uma parcela de espaço para um suposto comerciante no ano passado. Essa casa é a casa dos meus pais que compraram, nós fomos nascidos aqui. Mas veio o tio, irmão da minha mãe, está nos expulsar aqui em casa, está nos usurpar o espaço. Diz que o papá não fez o lobolo da irmã. Nós não temos direito de ficar nessa casa aqui. O tio, que é o irmão da nossa mãe, alegando que o nosso pai não lobolou a irmã, ele tem direito de nos levar o espaço. Porque o direito dele era de nos pedir, se que quer nos ceder o espaço a ele. Era nós vamos ceder, se não der, nós somos 5 aqui nesta casa. O caso deu entrada ao Tribunal Judicial da Machava em 2016. Paradoxalmente, o julgamento foi feito à revelia da presença das vítimas. Porque ele, no tempo que me cortou dedos, eu tentei meter processo e fomos ante tribunal, mas no tribunal o que fizeram na justiça foi injusto para mim. Conseguiram me julgar o processo antes de levar os resultados da missão legal. Nós queremos paz nesta casa. Deixar esse miúdo fazer a vida dele, porque ele não faz nada. Já é o 7º mês. Ele vem até aqui de novo. Ainda vem ameaçar aqui. Está a ver? Nós queremos paz nesta casa. Então, onde que nós vamos ir? Apesar que eu tenho a minha casa, mas ele está aqui. Um dos vizinhos, que não quis ser identificado devido à postura agressiva do acusado, repudia a situação. É muito triste, é lamentável, é para chorar mesmo. Está a ver, querem te tirar a casa, você já não pode fazer teu curso normal de atividades só porque alguém quer te tirar a casa. A tentativa de ouvir o acusado, de nome Simão Botelli, não foi produtiva porque este encontrava-se com ânimos exaltados e disparando insultos. As passulis pertencerá a Botelli. A Botelli inga mani, inga hine. Mas como bem, papai wake é ganguisa ama kwenu wa minenga mama na wake. Papai wake anga mpeti la panga na shakile. Até eu acho que tudo anu julila. Importa referir que o acusado construiu sua residência no local em disputa e não permite que os sobrinhos visitem as campas onde foram enterrados a mãe e um dos irmãos. Ordem de demolição de barracas é um espaço que dá acesso a residências, gera confusão na cidade da Beira. É um caso que data desde o ano passado e neste 2021 tende a piorar com a construção de infraestruturas sobre o traçado que liga a Avenida Samora Machel ao interior do bairro da Massamba, no posto administrativo da Munhava, na cidade da Beira. Por causa disso, as famílias têm tido dificuldade para chegar em suas residências, daí que o Conselho Municipal desta urbe
ter emitido um mandato de demolição. E, na verdade, o que eu tenho é a ordem de demolição, como o Conselho Municipal zerou esta ordem e esta ordem deve ser cumprida e para o bem-estar dos munícipes. A ação, que deveria ser executada no espaço de 15 dias em dezembro último, alarga-se à demolição de uma parte do muro de vedação constituído por barraca, que está a condicionar a circulação de pessoas e bens. Os 15 dias já passaram e dizem que já tomaram um conhecimento a partir do dia 7 de dezembro do ano 2020, o que significa que o documento ainda está em ação, que deixa de entrar em ação enquanto que a outra parte cumpriu com as orientações. A ordem de demolição está atrasada há 3 meses, daí levantar suspeitas de corrupção. Não há nada de corrupção, que haja provas, evidência disso, que mostre que houve uma corrupção e a quem recebeu esse valor, para que mostre. E esta dona é para si, é que recebeu algum valor, que se responsabilize por autos criminais. E porque assegura estar o Conselho Municipal da Beira isento daquela prática criminal, para provar e deu ordem à população para demolir tudo o que for erguido neste espaço. Se ser feito é para algo, que venham para o município e que destruam o povo. Para, de acordo com Albano Mussandi, vereador de Mercado, Feira, Indústria e Comércio, beneficiar a maioria dos munícipes. E o Conselho Municipal da Beira afirma que as barracas serão demolidas num prazo de 15 dias. Que trabalha na fábrica, como eles têm dinheiro, nós não temos, somos pobres. Já não conta presidente do município, ele paga nunca vai tirar. É uma contenda entre uma maioria pobre e família abastada, onde o dinheiro e trocas de influência moldam as decisões de quem tem direito de tomá-las. Esse vereador está sendo comprado com dinheiro. E os ticamachos estão a pagar lá no vereador lá. Pelo sim ou não, estas famílias choram pelos acessos às suas residências fechadas por quem tem posse e com projetos econômicos por implantar. Essa aqui é a estrada que parque não pode fazer aqui. Isso não é nada. Isso não é nada. Queremos que essa estrada aí não pode eles fecharem, porque o quintal determinou aí dentro do quintal. O terreno determinou no quintal, nem muito Xande queria fechar aqui, mas o povo disse não. Deixou a estrada aqui. Agora, quem são eles para eles fecharem? Eles, muito Xande, quem tem dinheiro? É muito Xande que tem dinheiro, mas muito Xande deixou, porque somos pobres, nós vamos passar de onde? Pelo fato, a família em causa partiu para a agressão. Chegou a fase de agressão física, porque eles não se deram convencidos que não tinham razão. Partiram com a agressão contra a chefe da comissão de mercado, acabaram lhe dando bofetada e depois acabaram lhe mordendo no ombro. Daí, se não fosse a intervenção da população, a dona Helena não sei onde estaria. Por causa disso, uns foram parar no hospital. Filhas e amigas espancam idosa de 71 anos de idade e apoderam-se do seu terreno na autarquia da Macia, na província de Gaza. A tentativa de usurpação de espaço iniciou em 2006, 3 anos após a morte do esposo da idosa, de nome Elizabeth Bila, que vive nesta modesta casa com 4 netos. Minhas filhas estão a me roubar o terreno, qual o meu marido me deixou com ela. O meu marido morreu, então os filhos me recorrem aqui em casa. Assim me mandam-me embora, me chamam de feiticeira, me chamam muitos nomes. Acham que tem pobreza, ameaçam e me espancam. Mas a casa comprei junto com meu marido para nossas satisfações. Eu tinha apenas 14 anos, em 1960, quando compramos esta casa. A contenda chegou a ser tratada em sede do Tribunal Judicial da Macia, mas uma das acusadas conseguiu ganhar o caso, supostamente por tráfico de influências. Noemi Valentina Bila trabalha na conservatório
da Vila de Maci. E a Hilda Benedita Bila e trabalha na educação no bairro 2. E levaram até eu chegar no tribunal e a fim de apresentar o caso. Então, pessoas do tribunal, quando vieram aqui, embargaram esta obra desde 2006. Algumas filhas da idosa repudiam o comportamento das irmãs envolvidas no conflito e exigem justiça. Eu estou a pedir a devolução dos documentos da mamã, que é a Benedita Hilda Jaime Bila, a mais velha, que roubou. Os documentos vinham em nome da mamã. Então, assim que esteve em poder dela, conseguiu trocar para o nome dela. Um jogo sujo sim, porque elas, quando nós discutimos, nunca vamos conseguir nada, porque elas trabalham na justiça, elas estão lá, conhecem muita gente lá na cidade, lá, e os documentos passam nas mãos delas, não sei o que, elas falam, jogam na nossa cara mesmo. Estão a usar o mesmo poder para brincarem com a mãe delas. As irmãs em litígio fugiram à reportagem que pretendia gravar o contraditório. Entretanto, importa salientar que a idosa Elizabeth Bila era casada desde 1968 com o finado, que perdeu a vida em 2003, vivendo nesta casa. O defesa central da Seleção Nacional Mexer não vai participar nas operações contra as suas congêneres do Ruanda e Cabo Verde, jogos da penúltima e última jornada do Grupo F para a qualificação ao CAN 2021. O Bordeaux não aceitou dispensar o defesa central moçambicano Mexer para os jogos diante do Ruanda no dia 24 e Cabo Verde no dia 30 de março, respectivamente. A ausência de Mexer é para já a grande baixa para os Mambas, comandados por Luís Gonçalves, que terá que encontrar outra solução, sendo que as opções para essa posição são escassas por essas alturas. Zanadino Júnior, do Marítimo, a recuperar de uma lesão muscular e jeitoso do Ferroviário de Maputo, que está sem competir devido à suspensão do Moçambola, poderão não estar em altura, aumentando as dores de cabeça para o técnico português. Face a este cenário, Chico do TS Sporting da 2ª Liga da África do Sul, David Malembana do Lokomotiv Plovdiv da 1ª Liga da Bulgária e Simão Mat do Veogalta Sendai da 1ª Liga do Japão são os nomes que saltam mais à vista para ocuparem os lugares no centro da defesa. Avança o jornal francês L'Équipe na sua publicação online desta quarta-feira. Lembre-se que o internacional moçambicano tem vindo a ganhar lugar de destaque nos girondinos, tendo sido titular nas últimas 3 jornadas da Ligue 1, pelo que o clube francês pretende mantê-lo, até porque, se for cedido, a seleção será obrigado no regresso a observar uma quarentena domiciliária de 15 dias e, consequentemente, falhar pelo menos 3 jogos da Liga Francesa. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver numa próxima oportunidade. Boa noite. Fique muito bem.